Fala aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Falar um pouco aqui sobre os mercados estrangeiros hoje, o mercado US30, né, o mercado americano aí. Teve movimentos bem interessantes hoje, tá? O mercado não foi volátil, mas não foi aquele absurdo como estava sendo os últimos dias, né? Foi um volátil mais natural aí, mais normal, né? Bom, não vou falar muito sobre aqui atrás, tá? Mas dá pra ver que o mercado foi pegar uma liquidez aqui importante nesse fundo, né? Logo na abertura aí ontem à noite. A gente não opera à noite, né? A gente não tem o hábito de operar à noite aí, mas só nesse retorno aqui o mercado andou mais de 500 pontos, tá? Pegou bastante liquidez aqui nesse candle. Enfim, o mercado abriu 10h30 da manhã, né? Como é de costume aqui, nesse candle aqui. Já estava com tendência de alta aí muito clara. E o mercado tinha esse fundo aqui relevante, tá? Esse fundo aqui que já fazia confluência com esse fundo aqui, tá? Eu deixei esse fundo marcado porque o mercado estava rompendo as regiões de topo, né? Fica bem nítido que o mercado está numa tendência de alta aí, tá? Já tinha rompido esse topo aqui, estava rompendo todas as estruturas aí, o mercado tem pegado aí uma certa força aí para cima, né? Então eu deixei marcado esse fundo aqui. E abriu 10h30, bastante volatilidade, né? Bastante força nos candles. Depois dessa abertura, eu considerei que ele rompeu esse topo aqui, tá? Ele foi buscar liquidez até esse fundo marcado aqui em verde, tá? Região de compra. E depois ele retornou fazendo esse topinho, deixando esse topinho aqui, tá? Esse topo aqui. Logo após a abertura e depois rompeu esse topo, tá? Com esse candle aqui ele rompeu essa estrutura. Então eu já fiquei assim bem animado para fazer uma compra. Quando ele rompe essa estrutura, a gente marca aqui o fundo e o topo, né? Dessa pernada que foi rompido o topo anterior, tá? Foi nesse candle aqui. Então depois de romper esse topo, ele voltou aqui, dançou um pouquinho, mas ele voltou aqui na região de 61%, tá? A pernada corretiva voltou até 61%. Então foi aqui que foi feita uma compra, tá? Pra gente tentar surfar essa grande alta que teve aqui em seguida. E foi isso que aconteceu. Saímos por volta desse fundo aqui desse candle, tá? E depois o mercado seguiu, né? Fazendo aí estruturas até mais bonitas, viu? Até mais bonitas depois ele fez. Por exemplo, foi essa pernada aqui quando ele volta. Então tem gente que vai considerar, até uns colegas aí mencionaram, né? Vai considerar toda essa pernada aqui como um rompimento mais importante, tá? Toda essa pernada de alta aqui, tá? Isso daí é relativo, né? Isso daí é preferência de cada um, mas não deixa de realmente ser funcional também e ter sido também uma coisa positiva. Então, mencionando essa volta aqui, a gente poderia esperar novamente um alinhamento, tá? Um alinhamento de fluxo, que é quando o mercado ele mostra uma intenção compradora e depois ele volta como se fosse um ponto de ônibus, né? Para abastecer mais aqui, pegar mais combustível e seguir o seu caminho de alta. Então aqui ele fez novamente um alinhamento aqui, tá? Só que esse alinhamento aqui ele trabalhou um pouco mais no negativo, né? A gente faz a entrada aqui no 61%, tá? Stop atrás da estrutura, stop aí de cerca de 55, 60 pontos. O mercado andou cerca de 35 aí contra, né? Negativo, mas stop bem posicionado aí, foi só esperar e o mercado romper novamente as estruturas de alta, tá? Então nesse segundo momento aqui, quem fez a entrada e saiu na região dos alvos aqui completos, deu na região de 250 pontos aí, tá pessoal? Então foi um trade bem animado aí, foram duas opções aqui, eu fiz a primeira, foi um pouco mais conservadora, que ela quase não trabalhou no negativo, né? Mas isso também não tem como a gente saber. Entrar e posicionar o stop, né? Essa primeira deu um stop um pouco maior, cerca de 65 pontos, tá? Então foi isso, foi um trade tranquilo também, o mercado rompendo as estruturas de alta, né? Mostra interesse comprador. Depois, no decorrer do dia, o mercado rompe essa estrutura para baixo, tá? Mudando aí a sua tendência primária aí para baixa, tá? E aí, mais uma vez, o mercado dá mais uma opção de compra. E essa daqui também foi bem bonita, pessoal. Isso daqui, ó, é o que a gente mais procura num trade, tá? O mercado ele tem essa região de suporte aqui. Vamos ver se a gente encontra aqui, ó, no fundo desse candle. Isso aqui foi um candle que fez ontem de madrugada e foi um candle que mostrou muita força. Além de ser fechamento desse gap aqui também, tá? Vocês podem ver que tem um buraco aqui, ó, entre o fechamento de sexta-feira e a abertura de hoje, segunda-feira, tá?
A abertura foi no caso ontem, né, que a abertura do mercado ela acontece às 19 horas do domingo. Então o mercado fechou esse gap aqui e deixou esse candle de bastante força, então a gente nota que aqui é uma região de fundo. E aí pela terceira vez o mercado dá essa opção. Essa linha que eu marquei aqui é só para a gente ver onde o mercado segurou, tá? Então a gente vê que aqui tem um interesse comprador, ok? E aí o principal que a gente utiliza aqui no método de SMC é isso. O mercado deixa essa estrutura de topo aqui, vai fazendo topos e fundos descendentes, certo? Topos e fundos descendentes. Até que em algum momento ele perde essa estrutura de baixa, ok? Acontecendo o que? Acontecendo o rompimento desse topo aqui, ó. Rompeu esse topo, ele falou, opa, não quero mais topos e fundos mais baixos não, eu estou querendo mudar a tendência para alta. Então o que acontece? Esse aqui foi muito bonito, viu? É uma região de interesse comprador, como a gente já tinha mencionado aqui com a linha, né? Uma região de fundo, onde o mercado já estava rompendo as estruturas para alta, e aí ele faz esse desenho de alinhamento aqui, ó. Esse desenho de alinhamento aqui, tá? É um topo aí praticamente direto de 250 pontos, 255 pontos. Então o mercado ele perdeu esse topo aqui, ele passou desse topo, então ele mostra um interesse comprador. O que a gente faz aqui? Isso aqui é um alinhamento de fluxo, né? É quando o mercado ele rompe esse topo aqui e volta. Volta aonde? Volta na região de 61, para poder fazer a compra, tá? Ativando essa estrutura de compra aqui, baseado na superação desse topo, certo? Então, mais uma vez aqui um alinhamento. Esse já é um pouco, né, bem maior do que os outros, mas não deixa de ser bem efetivo. O stop aí grande, né, realmente grande, 100 pontos de stop, mas o mercado está mostrando aqui uma força compradora aí muito interessante, tá? Ele vai e chega no alvo aqui já logo de cara, já responde logo no alvo, 150 pontos. Depois ele dança aqui algumas vezes, entra um volume comprador bem forte aqui, depois volta tudo. Trabalha um pouco aqui próximo a essa região de 61% e 50%. E o mercado ele segue seu caminho de alta aí, tá? Isso aqui, tudo que ele faz, pessoal, essa dança que ele fica fazendo aqui é para tirar muita gente, tá? Por quê? Porque o pessoal compra aqui e vende aqui, né? Sai da operação, beleza. Aí depois de novo, o pessoal compra aqui, sai aqui, compra aqui, sai aqui. O mercado faz uma limpa, isso é uma limpa de liquidez. Para ir até um momento o pessoal parar de vender, né? E só segurar suas posições compradoras aí. Então no momento aí ele andou já a 360 pontos, é uma pontuação aí muito forte, tá? Muito forte aí pro S30. Foi uma pontuação bem legal. Stop atrás da estrutura, né? Mencionado aí, cerca de 100 pontos, é um stop relativamente grande, mas porque a estrutura foi um pouco grande, né? Então nesses casos, se a gente vai fazer a entrada com estrutura maior assim, você diminui um pouco o seu lote, né? Diminui um pouco a sua mão para você não perder essa entrada, ok? Eu não costumo fazer mais de um trade, né? Então já tinha resolvido a minha questão aqui bem mais cedo. Porém esse trade aqui, para quem não tivesse pego nada ainda, ou para quem tem preferência de fazer mais trades aí com a mão mais leve, também teria sido uma boa opção. Tanto poderia ter feito a compra aqui, né? E a questão aqui é que o mercado ele dá um alvo aqui primeiro, né? Já pagando 150, 160 pontos, e aí ele volta tudo, né? Então aqui é uma questão comportamental. Ou você saiu aqui muito perto do 0 a 0, ou você teria que ter segurado sua mão aí até a região de topo, pelo menos essa daqui de saída. Pelo menos essa daqui para sair aí com 250 pontos novamente. Ou deixar o trade rolar mesmo, que já pagou aí cerca de, até esse momento aí, cerca de 380 pontos já. Tá bom, pessoal? É isso aí. Foi uma estrutura bonita. Foram estruturas bonitas, né? Essa daqui é a mais bonita, só que essa daqui, porém, um pouco grande demais, né? As outras menores, também bonitas, estão com stop um pouco mais conservador. Tá bom? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida é só avisar. Abraço.